Sejam todos muito bem-vindos, podem adentrar. Nós já havíamos iniciado, né? E agora a gente já vai partir para a primeira atividade, que é os grupos se apresentando, dizendo de onde vem, qual a experiência que tem em relação à pesquisa. Podemos iniciar? O que vocês acham? Olá. Podemos aí iniciar? Então, pessoal, a gente vai ter que falar no microfone por causa da nossa gravação online. E aí a ideia é que o grupo tente apresentar um pouco nesse formato de rede. Quem são, qual o interesse ao minicurso, né? E aí, ou cada um se fale, se apresente, ou uma pessoa apresente o grupo da forma que vocês acharem melhor. É que eu tomei nota. Bom dia. Bom dia a todos. O nosso grupo é extremamente instigante, do sul ao norte, né, passando por Mato Grosso, né, e Piauí, Rondônia e Rio Grande do Sul. Né, mas todos têm universidade federal, estadual, comunitária. Né, tem as 3 dimensões, no caso da... Né, somos... dois coordenadores de programas de pós-graduação, um recém-doutor, né, e um colega que eu acho que também já está, né, isso. Então, e já ao nos apresentarmos, né, compartilhamos os nossos interesses, né, de justamente conversarmos sobre as nossas particularidades, mas também aquilo que nos reúne, que nos aproxima, né? E no sentido do interesse pela interlocução, né? Do sentido de... Nós temos, pelo nosso grupo aqui, observado alguns, né, que estão iniciando no campo da pesquisa educacional, mas com larga experiência na ação educacional, e outros na pesquisa, na pós-graduação. Não sei se era isso. Eu só queria saber o nome do lugar. Tá. Então, o meu é Sandra, da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Bom dia. Carmen, da Universidade Estadual de Roraima. Francisca, do Instituto Federal do Piauí. Eu sou o Fábio, eu sou da UFGD, que é Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha que interessante, né? Aqui reuniu uma diversidade muito boa. Então, vamos passar para esse grupo aqui. Alguém apresenta o grupo? Bom dia. O nosso grupo aqui também é bem diverso. E, assim, nós demoramos até um pouco, né? Porque a gente já de início teve muito o que dizer. Também nós temos aqui eu, do Piauí, a Érica de Niterói, Cleide do Pará, Thalita, Fernanda e Cecília da UFRJ. E, assim, já com bastante expectativas de aprendizagem, cada vez mais, né, com relação ao minicurso. Algumas já têm, umas já fazendo, já com doutorado, outras já ainda realizando, professoras da educação básica. Enfim, está bem diverso aqui o nosso grupo. E algumas já têm um pouco de conhecimento em rede e esperamos ampliar esse nosso conhecimento nesses 2 dias, né? Eu sou a professora Marli, sou da Universidade Federal do Piauí e vou passar agora para as minhas colegas para que elas se apresentem individualmente. Bom dia, eu me chamo Cleide, eu trabalho na Universidade Federal do Pará, no campus universitário do Marajó, em Breves. Eu me chamo Érica, sou daqui da UF
grupo de pesquisa Formar e trabalho com a educação básica. Bom dia, meu nome é Cecília, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, eu faço parte do GPED, que é coordenado pela professora Gisele Barreto da Cruz. No momento, a gente está em uma pesquisa interinstitucional, então daí o nosso interesse de estar aqui. Eu também sou professora da educação básica, eu sou formada em dança e em educação física e eu atuo na rede municipal de Niterói. Bom dia, eu sou a Fernanda, também faço parte do GPED, sou doutoranda do PPGE, da UFRJ, e sou professora do Colégio de Aplicação da UFRJ. Bom dia, eu sou Thalita, eu estou terminando o doutorado, também sou orientanda da Gisele, também faço parte do GPED e sou professora da Educação Básica, atuo na Baixada Fluminense, município de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro. Então, bom dia, quem chegou agora, eu sou a professora Kátia, a professora Joana, e nós começamos com uma dinâmica tentando agrupar as pessoas em rede, para que elas se conheçam, vejam qual trabalho desenvolvem, qual a região e se tem experiência em rede. E aí, assim, nós estamos nesse movimento. No momento, a gente tinha construído 3 grupos, ali tem um grupo aqui, e aí a gente está na apresentação do terceiro grupo, tá? Bom dia. Os sotaques, eles são ótimos de ser ouvidos, né? A Amped, ela nos proporciona essa diversidade. E aí o nosso grupo aqui, então, tem as meninas do Ceará. Eu e o Juliano somos de Santa Catarina, a Lourdes também, né, de universidades diferentes. Eu sou de uma comunitária da Univale, o Juliano é da Federal e a Lourdes é comunitária também, de Lages. E a Silvana é daqui de Niterói, então os sotaques eles são ótimos de ser ouvidos. E aí depois a gente, conversando aqui, conseguiu perceber que os interesses são bem parecidos, mas também são bem diversos, né? O interesse pela formação de professores é o eixo central, mas com linhas de pesquisas bem diferentes, cada um com a sua linha de pesquisa muito central. Eu acho que é bem isso, assim. E eles, o pessoal do Ceará e o pessoal de Santa Catarina aqui da Federal, eles têm já um trabalho de rede, que eu acho que eles podem falar um pouquinho melhor, que eu acho que é interessante. E eu sou a Caroline. Bom dia, eu me chamo Micaele, sou da Universidade Estadual do Ceará, faço doutorado lá em Educação, na área de concentração de formação de professores, e o que me move, né, traz até aqui, como já foi colocado, é saber mais sobre essa experiência em rede, aí, tanto porque já tive experiência no OBEDU, que foi uma pesquisa em rede com a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal de Ouro Preto, mas também agora e com o Rio e Santa Catarina. E é isso, assim, espero que seja bem produtivo esses dias. Bom dia, meu nome é Sandy, sou pedagoga, mestrando em educação lá da Universidade Estadual do Ceará, orientando a professora Isabel Sabino. Também participei da pesquisa em rede do OBEDUC. Estou participando de agora, também junto com as meninas do Rio e de Santa Catarina. E o interesse também é de aprender um pouco mais, né, já que a gente já participou desse movimento da pesquisa em rede, estamos em uma nova, né, então é sempre bom aprender e conhecer mais. Bom dia, eu sou Lourdes Carão. Trabalho na Universidade do Planalto Catarinense, Lages, Santa Catarina, mestrado em Educação e na graduação. O interesse de estar aqui é também o sentido da pesquisa, tendo em vista que nosso grupo trabalha também formação de professores. Nós não temos a experiência de trabalho em rede nesse momento. Obrigada.
Bom dia, meu nome é Silvana, eu sou aqui de Niterói, da rede municipal, e eu faço mestrado na UERJ, também formação de professores, mas voltado para a educação integral. E aí, queria muito conhecer também o trabalho em redes, que muito me interessa, tenho lido um pouco, tenho lido muitos textos da Kátia, achei ótimo, tenho o prazer de conhecê-la aqui, e gostei muito do nosso grupo, parece que já até se conhecia, né? Foi muito bom. Bom dia, eu sou o Juliano, eu faço doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina com a professora Márcia Robold, sou professor da Educação Básica em Joinville, Santa Catarina, e participo também da pesquisa interinstitucional com a UES e a UFRJ. Hoje à noite nos encontraremos e nos conheceremos oficialmente. O grupo está quase todo aqui. E também participo de uma outra pesquisa interinstitucional lá no grupo da professora Marli André, na PUC, ao qual a minha tese está vinculada, que é uma pesquisa que nós estamos em 11 universidades. É que nós temos sempre que falar ao microfone, porque nós estamos com transmissão ao vivo. Então, a gente tem essa questão. Eu vou pedir para vocês três se apresentarem como grupo, né? Acho que a Shirley poderia apresentar o grupo, e aí vocês se apresentem. Assim, vamos ser breves, né? O grupo cresceu e nós temos que cuidar do horário. Bom dia a todos e a todas. Nós fazemos parte do GEPFAP, lá da Universidade de Brasília. Sou professora Shirley, colega de departamento da professora Kátia. E as nossas experiências em rede estão muito ligadas a pesquisas que a gente tem desenvolvido, né, sobre o trabalho do pedagogo, o trabalho do professor, ciclo de carreira. E a gente trabalha muito em parceria com as instituições do DF, né? O IFB, Instituto Federal de Brasília, e as redes de ensino do entorno, né? E fazemos parte também, junto com outras pessoas, da rede internacional, né, de iniciação à docência do professor Carlos Marcelo Garcia. Conseguimos duas doutorandas fazerem parte, né, do seu doutorado com ele. E a gente tenta, né, aprender. Fizemos aquela pesquisa também da Anfop, né, que foi a da Anfop também, sobre os fóruns. Acho que em termos de experiência de rede, comentaria isso. As meninas vão falar. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alessandra, sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e agora afastada, né, no processo de formação no doutorado, com a professora Kátia Curado, né? Entrei realmente na pesquisa por meio do grupo, do GPFAP, e estamos aqui para aprender, né? O que a gente pode somar mais aí dentro do nosso grupo de pesquisa. Bom dia, meu nome é Viviane, também tenho o prazer de ser orientando agora no doutorado com a professora Kátia Curado, e compor também esse grupo de pesquisa, que é o GPFAP, né? Sou professora da Secretaria também de Educação Básica, lá do Distrito Federal, e assim como a professora Shirley falou, uma das linhas, né, aí de pesquisa que a gente tem dentro do nosso grupo é o ciclo de vida profissional. Então, a minha pesquisa, né, a proposta da nossa tese é caminhar dentro dessa linha aí de pesquisa, dessa temática, que é o ciclo de vida profissional do professor da educação básica. Então, gente, nós entendemos que essa apresentação ela faz parte do minicurso, porque nós queremos que nos conheçamos nessa perspectiva mesmo, de formação de rede. Quem sabe aqui a gente possa compor novas redes de pesquisa. Então, a gente vai incluir o pessoal que chegou, porque aí nós tínhamos formados esses grupos, e queria que a gente se apresentasse, mas muito rapidamente, a instituição, o grupo de pesquisa, o que está pesquisando, bem rapidamente. Mas nós entendemos que esse momento é importante até para o objetivo do minicurso. Bom dia, me chamo Marilda, sou
do interior do Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Marataízes. Sou professora da educação infantil. Estou na Secretaria de Educação trabalhando com formação de professores. Estou aqui para aprender com vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Nestor. Eu venho de uma instituição privada em São Paulo, né? Próxima capital do estado. E, na verdade, é conhecimento mesmo que me traz aqui. Sempre está buscando novas situações, né? Não terminei o doutorado há tanto tempo, mas já com relação à pesquisa, alguma experiência nós já temos. Tá bom? É um prazer estar aqui. Bom dia, meu nome é Tiago. Eu sou professor da Unifesp, do campus de Diadema, e recém-empossado, procurando grupo de pesquisa, montar o próprio. E é da área de ensino de ciências, de química. Bom dia, meu nome é Renata, eu sou professora do programa de pós-graduação em educação da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, e a nossa linha de pesquisa é formação de professores, trabalho docente. Nós temos lá um grupo com temáticas diversas também, e vai ser interessante aqui buscar afinidades. Né? Eu espero que aqui saiam bastantes contatos, formação de rede. Fiquei muito interessada aqui com o colega, conversar um pouquinho com ele. Olá, pessoal. Eu sou Giovana, sou professora da Universidade Estadual do Ceará, também do programa de pós-graduação em educação, né, com área de concentração em formação de professores, e participo do grupo de pesquisa, educação, cultura escolar e sociedade. A gente só chama Educas, né? A gente esquece do nome. E como as meninas já falaram, né? O Educas já vivenciou uma experiência com o OBEDUC, uma experiência de pesquisa em rede, que foi fantástica, maravilhosa, né? Assim, o aprendizado é enorme. E hoje a gente está com uma nova pesquisa também, que elas já comentaram. Então, a gente vem para cá muito curiosa para aprender mais, fazer novos contatos, né? Entender como é que os outros programas estão se articulando nessas pesquisas. Bom dia, eu sou Márcia Betânia, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. E atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa também da UERJ, que é coordenado pela professora Alice Casimiro, e aí nós temos pesquisas em comum, né? Já conseguimos produzir algo também nesse processo de pesquisas em rede. Bom dia, eu sou Regina Aparecida, sou pedagoga da Fundação Municipal de Educação aqui em Niterói, e faço parte do grupo de pesquisa e políticas públicas do professor Valdec Carneiro, aqui na UF. Sou doutora em educação em ciências da educação pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina. E meu interesse aqui é aprender, principalmente num grupo tão diversificado, né? Obrigado pela oportunidade. Eu sou Magali Silvestre, do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo, do Programa de Educação e do Programa de Educação em Saúde. Eu também tive a oportunidade de participar como coordenadora do Núcleo de São Paulo do Observatório de Educação, que foi um projeto financiado pela CAPES, e a gente vai percebendo, né, os frutos da rede, da pesquisa em rede já nesse espaço, né? Era um grupo bastante singular, que previa, inclusive, a participação de graduandos, doutorandos, mestrandos e professores da rede, né? Isso mesmo. E esse grupo, ele terminou, obviamente, né? O grupo de pesquisa em rede terminou, mas ele gerou lá na Unifesp um grupo também liderado por mim, que é o GEODIP, que é um grupo de pesquisa Observatório de Desenvolvimento Profissional e Inovação Pedagógica. A gente esquece o nome mesmo, né? Então, um dos frutos da pesquisa em rede foi a continuação do grupo com uma nova pesquisa, que é sobre egressos dos cursos de pedagogia na região do Alto Tietê. E aí eu vou convidar o Tiago para participar do nosso grupo, porque eu conheci aqui. Bom dia,
Meu nome é Tereza, sou professora da Educação Básica, sou mestranda em pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, na Educação. Estou aqui para aprender com vocês, minha orientadora aqui do lado. Estamos aqui para aprender um pouquinho com vocês. Bom dia, eu sou Marilene, todo mundo me conhece por Lene, assim que se bem à vontade de me chamar de Lene também. Eu sou da Universidade Federal de Sergipe, trabalho no programa de pós-graduação também em Educação, PPGED, sou líder do grupo de pesquisa do GES, as experiências com rede com a professora Marília Morosini da PUC e da PUC do Rio Grande do Sul, onde eu fiz doutorado, também no OBEDUC, que são os observatórios, né? Com minha orientadora de mestrado também tive experiência no observatório. E agora a gente está tendo a experiência com o Promove, que é um programa de mobilidade acadêmica com a professora Eliane da Unicinos. Então, bom dia. Bom dia, eu sou a Adriana, desculpa pelo atraso, saímos mais de uma hora, né? É de trânsito, a gente é baiano, né? Lá é o trânsito, a gente vai rápido aqui. Mas enfim, chegamos. Sou aluna do mestrado da UERJ, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, de qualidade crítica, somos de Tapetinga, estamos a 100 quilômetros de curso de mestrado, né? Da cidade de Fazenda. Sou professora de Educação Básica, municipal e estadual, e estamos aqui para aprender. Nossa linha de pesquisa é essa, formação de professores, no meu caso, na perspectiva da educação inclusiva, e estamos aqui para aprender um pouquinho mais. Bom dia, eu me chamo Solange, sou do interior da Bahia também, Tapetinga, e mestranda do curso do mestrado em Educação da UESB, que é localizada em Vitória da Conquista, e faço parte do grupo de pesquisa LUDIP, Ludicidade Didática e Políticas Educacionais, e desenvolvo pesquisa na área de gestão educacional e coordenação pedagógica, e por isso estou aqui para a discussão de formação, porque o coordenador pedagógico a gente tem que uma das principais atribuições é a formação continuada. Eu sou Joaciara, professora da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e doutoranda da PUC. Participo de 2 grupos de pesquisa, um lá na Rural e outro na PUC, sobre formação de professores. Margarida, também pesquiso os egressos do curso de pedagogia, essa é a minha pesquisa. E não tenho nenhuma experiência com a pesquisa em rede, então vim para aprender, realmente. Meu nome é Cristina, eu sou daqui de Niterói, sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, uma unidade da UERJ específica para a formação de professores. E eu trabalho com curso de pedagogia e de biologia. Minha formação é em ciências biológicas, eu atuo na área de educação, formação de professores, e também me interessa muito a questão também de egressos de pedagogia. Então, a gente pode ir notando que, além de uma questão de objetos que podemos ter em comum, mas nós temos também áreas em comum, né? Vamos terminando a apresentação com as duas aqui. Bom dia, eu sou Maria Yolanda Fontana, de Curitiba, Universidade do Paraná. A minha linha de pesquisa é práticas pedagógicas, elementos articuladores. Eu já participei de uma experiência também no OBEDUC, dedicado de 2010 e 2014. 2010 também foi uma experiência em rede, com a Gustavo Fel e a Piniti, e nós trabalhamos com a formação de professores e letramento nas escolas do campo. Esse OBEDUC foi vinculado ao núcleo que tem na Universidade do Paraná de estudos e pesquisas e movimentos sociais de educação do campo. Então, eu tenho pesquisado políticas e formação de professores e práticas pedagógicas. Meu interesse aqui é participar de novas redes.
Bom dia, eu sou Elaine, sou da área de artes cênicas, atualmente estou fazendo doutorado em educação e meu grupo de pesquisa está pesquisando arte e cultura. Sou da UFRJ, estou compondo grupo com esse pessoal que está aqui junto comigo. Então, agora a gente dá continuidade, o pessoal que for apresentando, chegando, a gente coloca a apresentação ao longo do curso, senão nós vamos ficar a manhã inteira aqui só apresentando. Mas, assim, eu já queria que a gente percebesse algumas coisas até pela fala, né? Dá licença para mim, só complementar um pouquinho. Oi, e como nós somos os primeiros, a gente não falou. Por exemplo, eu sou de Roraima, sou uma gaúcha em Roraima, que trabalho com formação de professores na área de diversidade cultural e linguística e interculturalidade. Se alguém se interessar na formação de professores nessa perspectiva. A professora também. Não é. Destacar a questão da educação básica, a formação de professores indígenas, tanto em Roraima quanto no Rio Grande do Sul. E a perspectiva da linguagem e da interculturalidade. A partir da arte. Então, a proposta do minicurso, além de fazer a discussão teórica e prática de rede, né, porque a nossa proposição é essa, de apresentar conceitualmente o que é a pesquisa em rede e também depois apresentar a pesquisa em rede que eu desenvolvo junto com a professora Shirley na Palha e Ana Sheila no GDFAP, e a experiência da professora Joana também em rede. Então, a gente está tentando trazer uma unidade de prática da pesquisa em rede. Mas, pelas apresentações de vocês, acho que já dá para fazer algumas sínteses, né? O OBEDUC, que várias pessoas falaram, então uma oportunidade de financiamento, de projeto, uma política pública para a pesquisa em rede, a importância dessa política pública, que a gente não tem mais edital, desde 2012, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Uma outra questão que eu acho que aparece na fala de vocês, que é muito importante, o tema. Então, pessoas que estão interessadas no mesmo tema e de diferentes regiões, não só isso, porque podem ser também temáticas, mas por grupos de pesquisas que têm interesses diferentes e querem conhecer o trabalho, a professora Joana vai aprofundar nessa temática. E eu acho que o terceiro é a oportunidade, a riqueza desse país, de que a gente possa constituir rede e constituir nesse espaço conhecimentos diversos sobre a área de formação de professores. Então, acho que pela apresentação de vocês, a gente já percebe isso. Nesse sentido, eu acho que eu já apresento um pouco a ementa, né, do nosso mini curso. Eu não vou ler tudo aí, mas a ideia de que nós possamos socializar experiências, eu vi que tem grupos bem experientes aqui, e com isso enriquecer quem está buscando experiências, que a gente possa fazer uma discussão também de como que eu fomento uma rede, como é que eu consolido uma rede, quais são os impactos das pesquisas em rede. Então, a proposta nossa tem esses 3 objetivos. E como é que a gente organizou esses objetivos? Compreender a Constituição em rede, apresentar um estado da arte sobre pesquisa em rede, que é um trabalho da professora Joana, né? Ela encontra mais de 80 trabalhos sobre pesquisa em rede para trazer para vocês, e discutir também as atuais políticas para a pesquisa em rede, bem como apresentar as nossas experiências. E vocês vão ver que são experiências bem diferentes da forma de organizar a pesquisa em rede, e que isso pode alimentar e ser uma fonte de discussão entre vocês da pesquisa em rede. Como é que nós pensamos metodologicamente, né? Em primeiro lugar, nós queremos que vocês participem bastante, perguntem, falem das experiências. A gente queria um mini curso bem dialógico,
vocês podem interferir em qualquer momento, não precisa a gente falar, depois vocês falaram, mas vocês podem discutir. O que eu e Joana combinamos também é que ela fala, eu falo, ela entra, então é essa perspectiva. Nós vamos mostrar, metodologicamente, a gente pensou o conceito de rede, depois o estado da arte, depois as experiências da pesquisa em rede e os impactos da pesquisa em rede. Então, são esses 4 momentos, 2 momentos hoje, 2 momentos amanhã, e eu penso que, em termos de apresentação do minicurso, seria isso. E aí a gente começa, então, a nossa discussão sobre pesquisa em rede. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês vieram na expectativa de escutar e a gente não colocou, porque ainda dá tempo de pensar. Alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Com certeza, tanto as redes que vocês indicaram, que já estão constituídas, permitirão que vocês possam fazer contatos com os coordenadores de rede que aqui estejam. E também nós duas temos interesse na criação das nossas redes, então, nessa perspectiva, ao final dos 2 dias, as pessoas que tiverem interesse em participar das redes que estão aqui presentes, e essa foi a razão da apresentação inicial, para que isso fomente, de fato, a pesquisa em rede. Não se trata apenas de trazer conceitos e informações e a questão das discussões em torno da rede, mas também é que o minicurso fortaleça as possibilidades das redes existentes e a inserção de pessoas, de pesquisadores que têm interesse em participar dessas redes. Então, nós começamos a primeira parte do minicurso, a segunda parte do minicurso, porque a primeira nós pensamos justamente nessa apresentação e nos interesses que nós temos de pesquisa. A segunda parte, como eu falei, é um conceito de rede. Tem várias formas de vocês pensarem a constituição de rede. Uma experiência muito interessante do GPFAP, que depois eu vou aprofundar, e aí a gente fala assim como se fosse cotidiano, e esquece do que é. O GPFAP é o grupo de pesquisa e estudo sobre formação de professores e pedagogos. É o grupo que eu coordeno junto com a professora Shirley, balança a mão aí de novo, Shirley, com a professora Ana Sheila e com a professora Natália Cacetari. Nós somos 4 professoras nesse grupo, vários estudantes, depois eu vou explicar um pouquinho. Mas, assim, tem várias formas de constituição de rede. Ontem, conversando com a Joana, tem uma questão do GPFAP que nós temos a constituição da rede e a troca entre diferentes grupos de pesquisa pela perspectiva metodológica. Então, nós tentamos, e aí eu vou sempre ser muito cuidadosa, conduzir as nossas pesquisas pelo materialismo histórico dialético. Essa é uma premissa que a gente tem trabalhado no grupo. E uma forma de rede que a gente tem constituído é a troca da perspectiva metodológica entre diferentes grupos que desenvolvem a pesquisa no materialismo histórico dialético, mas utilizam de instrumentos metodológicos diferentes. Eu vou aprofundar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas por que eu começo isso? Porque eu vou trazendo uma premissa para nós muito importante do grupo, que é a necessidade da pesquisa. E aí nós partimos dessa necessidade com a tese marxista de que nós somos homens portadores de necessidades. E não são só necessidades biológicas. A partir do momento que nós vamos nos constituindo culturalmente, essa cultura vai impondo a nós socialmente novas necessidades.
E uma dessas necessidades é explicar a nossa realidade. E por isso que eu começo essa explicação. Há várias formas de explicar essa realidade. Eu acho que quem conseguiu entender a fala do Boaventura Santos por causa do som, ele vai trazer esse elemento dos diferentes saberes e que não podem ser ignorados. Existem diferentes saberes, existem diferentes conhecimentos. Por exemplo, essa explicação, o universo. Como é que eu explico o universo? Eu posso explicar pelo medo, da forma mítica. Agora, o que nos interessa? Não nos interessa os outros saberes, eles são ponto de partida. Mas nos interessa essa necessidade humana de explicar os fenômenos, os objetos, pelo conhecimento científico. E essa é uma perspectiva de construção de rede. Pelo nosso objeto, por temáticas, por métodos. Então, há diferentes formas de construir. A colega já trouxe, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas ela já trouxe. Olha, eu tenho um interesse na formação de professores pela perspectiva temática indígena. E aí eu já contei, nós temos uma forma de pesquisa em rede, que é pensar a questão metodológica dentro do materialismo histórico dialético. Nesse sentido, aqui no minicurso, vai nos interessar a explicação dos fenômenos pelo recorte da pesquisa metodológica científica, né? E aí nós vamos trazer o campo de formação de professores como um campo de pesquisa científica. Quer falar um pouquinho? Então tá. Aí na hora que você precisar. Então, olha o raciocínio. Então a gente está dizendo que o homem é um ser portador de necessidades, partindo daí da perspectiva do materialismo histórico dialético. Esse ser portador de necessidades não é só um portador de necessidades biológicas, mas ele também quer explicar a sua realidade. Uma das formas de explicar a sua realidade é através do conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele não precisa ter regras tão absolutas, mas é uma forma específica, metodológica de conhecimento. E nesse sentido, esse GT, ele tem um objeto, um conhecimento que vem se constituindo no campo através de diferentes pesquisas, que é a formação de professores. Então, a gente vem trabalhando no GT8, já estamos indo para o 4º seminário de pesquisa, e não só no seminário de pesquisa, mas aqui nos perguntando qual é e como se constitui o campus de formação de professores. Entendendo campus aí na perspectiva do Bourdieu, que tem as suas especificidades, tem a sua linguagem, tem a sua definição, tem os seus corpos teóricos e metodológicos. Então, nós começamos a pensar o minicurso com esse objeto que nos une. E aqui na apresentação, eu fiquei observando, quase todo mundo está consolidado nesse campo. A não ser acho que eu destaquei o Vinícius, seu nome. Tiago. Vocês vão ver que eu faço muita confusão com o nome, né? Eu falo que eu não troco só o nome do marido, viu, gente? Porque dos filhos, dos amigos, dos orientandos, não é, Alessandra? E aí vai chamar um, eu chamo os 10 orientandos. Então, o Tiago está no ensino de ciências, é isso, Tiago? Mas que é um campo que tem toda uma comunicação, toda uma interlocução com a formação de professores. Inclusive, eu tenho um colega, infelizmente faleceu, o Wilson, e que, quando ele faleceu, 3 orientandos dele veio para o campo da formação de professores
porque achavam que a interrupção era muito próxima e veio trabalhar comigo, né? Isso é só uma ideia. Então, assim, a gente tem um campo de formação de professores que vem se constituindo, né? Por que nós vamos falando que ele está se constituindo? O que o GT8 da ANTED vai nos mostrando e o simpósio de pesquisa vai mostrando? Ele está se constituindo com um objeto próprio, há metodologias, embora diversas, mas há metodologias mais específicas para o campo de formação de professores, há uma comunidade de cientistas. Infelizmente, os painéis temáticos ficaram na hora do minicurso, mas o professor Júlio Emílio Diniz, ele está desenvolvendo uma pesquisa nos programas CAPES 7, Quali 7, e ele tem mostrado, por exemplo, um fenômeno muito importante e muito novo na formação de professores, que é a referência nesse campo daqueles que estudam especificamente a formação de professores, principalmente de autores brasileiros. Então, ele traz uma lista de autores desse campo. Então, a gente está começando a constituir uma comunidade de cientistas. E esse grupo aqui é uma boa amostra disso. Receber 80 trabalhos no GT8 para apresentação na ANTED já demonstra esse movimento. Então, a gente vai vendo que há uma constituição do campus. Um outro elemento é o próprio desenvolvimento das pesquisas, que tem uma interrelação, uma interdisciplinaridade necessária com outras ciências e com outros autores, mas que tem esse objeto bem específico. E há também um elemento fundamental na qualidade da ação educativa. Então, nossas pesquisas elas têm contribuído. Embora vocês vão ver que o impacto das pesquisas no Brasil na área de formação de professores ainda é baixo, as nossas pesquisas não são tão utilizadas, principalmente na elaboração das políticas. Vamos ver o que está acontecendo agora, mas é um elemento importante. Outro elemento importante que nós vamos destacar é de como esse campus vai se constituindo. E aí a gente vai trazer 3 atores importantes que eu gostaria que a Joana aí entrasse um pouquinho. Tudo bem. A pesquisa no campo da formação de professores, ela se constitui historicamente no Brasil de que forma, né? A criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, lá nos anos 40, pelo Anísio Teixeira, justamente vai ser uma demarcação fundamental nessa perspectiva da sistematização do conhecimento e dos dados sobre a realidade brasileira, sistematizado pelo Ministério da Educação, encampado pelo MEC. Quem passeia bastante pelo MEC vai ver que tem um link que tem lá e mantém atualizado todos os dados sobre matrícula, número de professores, na educação básica, no ensino superior, na educação infantil. Esse mapeamento de dados sobre o estado do desenvolvimento da educação no Brasil, ele é realizado desde os anos 40 pelo INEP. E esses dados eram recolhidos nas diferentes escolas brasileiras. Quem, como eu, é um pouco tem a data de nascimento um pouco anterior, vai lembrar que na sala de aula, no quadro de giz, lá no quadro negro, na época chamava quadro negro, né? No canto à direita do quadro, tinha um pequeno quadrinho que a professora registrava diariamente quantos compareceram, quantos faltaram, quantos chegaram atrasados. E a escola recolhia esse dado e enviava para a secretaria do MEC. Cada cidade brasileira de grande porte tinha uma inspetoria do Ministério da Educação que recolhia esses dados, compondo o quadro da estatística da educação brasileira.
E também esses dados, através de toda essa sistematização, já vinham apontando a necessidade do processo de formação de professores no Brasil. Aliás, para os pesquisadores que vão mais a fundo sobre essa questão da formação de professores, o livro do Primitivo Moacir, que faz a história do Império e do início das províncias brasileiras, já apontava a necessidade do processo de formação de professores ser desencadeado no Brasil. Eu vou fazer um pequeno parênteses de um fato da minha infância, vou dividir com vocês, que meu pai e minha mãe diziam que fazia parte dos discursos de prefeitos quando eles iam à região do campo. Eles diziam: quando eu for eleito, prometo aqui para vocês que eu vou contratar professores que saibam ler. E a minha mãe foi professora do campo nesse período. E aí eu perguntei para ela: mamãe, esse discurso tinha sentido? Tinha professoras que estavam na sala de aula e não sabiam ler? Ela disse: tinham. Eu digo: mas ensinavam o quê? Elas sabiam o ABC decorado. A, B, C, D. Mas a junção em palavras e em texto, elas não tinham domínio. Né? Então, por acaso, algumas crianças, com a experiência das suas famílias e em relação a essa questão, elas desenvolviam esse conhecimento de saber ler. Né? Então, esse dado é um dado de cotidiano, mas ele expressa o quanto a educação brasileira ela tem a sua expansão muito recente. Né? E, nesse sentido, essa pesquisa do INEP é uma pesquisa fundamental, sistematizada. É ela que vai apontar que, em 2005, nós atingimos a universalidade das matrículas dos alunos com 7 a 14 anos. Né? Nós temos 97, 98, 99%. E nos 5 últimos anos vem mostrando que esses dados têm uma ligeira queda, porque nós estamos vencendo a universalização do ingresso de todas as crianças na escola. Né? Então, essa questão, fazendo parte aqui das discussões que estamos desenvolvendo no GT, das formas de resistência, que nós devemos estar muito atentos para que esse processo de inserção de todas as crianças, jovens, e acesso ao ensino superior não regrida. Quer dizer, aquela pesquisa iniciada pelo INEP, ela deve permanecer numa escala ascendente, no sentido de que toda a população brasileira garanta o direito à educação. Desculpem o parênteses, mas eu não resisto a esse momento de lembrarmos, porque nós estamos num momento de movimentos de resistência. Então, o GT8 nasce aqui no interior da Amped, na década de 80, ele nasce como licenciaturas, e à medida de que as licenciaturas elas se inserem no campo da formação do professor, abrangendo uma perspectiva mais alargada, no sentido de que o professor de educação infantil também tem um processo de formação, o professor do ensino superior também tem um processo de formação. Então, o grupo toma a decisão de ser formação de professores e não focalizar apenas as licenciaturas. Né? E, além disso, nesse período se dá um movimento muito forte também da criação de várias associações do ensino da filosofia, do ensino da química, do ensino da matemática, principalmente. Né? Então, o GT assume essa perspectiva de ser formação de professores.
E também temos que destacar o movimento da ANFOP, que ela tem duas perspectivas, ela é ao mesmo tempo um movimento e uma instância de reflexão e produção de conhecimento, que desde os anos 80 vem discutindo esse processo da melhoria da formação do professor. E o GT tem sistematizado a pesquisa em formação de professores justamente para que nós possamos compreender o campo da formação de professores desde 1990. Nós temos um acumulado de dados em vários estados da arte que vem indicando quais são as tendências dessas pesquisas, tanto na perspectiva metodológica como na perspectiva do objeto de estudo. Então, nesse sentido, os campos de estudo têm demonstrado que a formação inicial e a formação continuada são as duas possibilidades, as grandes possibilidades de articulação da formação de professores que vêm se estabelecendo ao longo dos estudos aí de teses, dissertações, artigos, eventos, né, mostrando essa questão. Associado ao campo da formação inicial e da formação continuada, a identidade do professor é uma outra temática, bem como a profissionalização do professor, que vão orientando as pesquisas no campo. Mais recentemente, a questão do desenvolvimento profissional do professor vem assumindo uma perspectiva mais forte, bem como essa ideia de que o professor é um profissional e, para tanto, ele tem um estatuto a ser conquistado, tanto na perspectiva de que sua formação ela precisa ser uma formação longa, uma formação densa, uma formação que articula teoria e prática, uma formação que articula conhecimento pedagógico com conhecimento específico e que se articula com a escola campo de atuação desse profissional. Também há pesquisas que vão discutindo o trabalho do professor numa vertente de saberes do professor, esses saberes que se constituem no processo de formação e no processo da prática docente, e também a discussão das políticas públicas no campo da formação de professores. Então, rapidamente, a gente situou aí a própria composição das pesquisas no campo da formação de professores e que, como nós ouvimos de todos vocês, tem sido objeto dos diferentes grupos de pesquisa, das diferentes redes. Primeiro, eu quero pedir desculpas pelos slides. Ali no computador está amarelinho com preto, dá para enxergar. Na projeção saiu verde. Acho que é algum problema do Data Show, que a gente conversou sobre ontem, né, Shirleyde? Então, o que nós estamos tentando apresentar nessa lâmina é essa constituição do campus que estuda a formação de professores. Por que isso é importante para pensar em rede de pesquisa? Exatamente. A primeira premissa dentro do GT8 é que nós temos, para constituir essas redes, uma temática que nos une. Não é nem temática, é um objeto que nos une. Formação de professores. E que isso tem constituído como campus. É claro que a gente percebe uma transversalidade. O que eu quero dizer com isso? Há uma dificuldade, porque todo mundo entende que pesquisa formação de professores. Eu posso estar pesquisando o ensino de ciências, aí eu vou pegar o Tiago aqui como exemplo. Eu posso estar pesquisando o ensino de ciência e estar pesquisando a formação de professores, mas não é um objeto central. O que a gente quer trazer aqui para o início da nossa discussão e para pensar em constituição de rede
é que o GT8, junto com esses 3 que a gente entende que dão início à constituição do campus, é que existe um campus específicos. E ele tem alguns objetos de estudo que as pesquisas que nós temos feito dentro do GT8 e pelo simpósio de pesquisa do GT8, tem mostrado que há alguns objetos que são específicos desse campus. A formação inicial e continuada, a avaliação do professor, o trabalho docente. Então, a gente toma o trabalho, embora a questão da carreira e da remuneração esteja aí dentro, existem outras áreas especificando, mas a gente está entendendo que é a formação de professores. E entendemos que há também fragilidades na constituição desse campus, que é a própria indefinição, transversalidade, né? Às vezes tem colega, não sei se acontece no programa de vocês, a gente fala assim, não, nós somos pesquisadores da formação de professores. Isso todo mundo é, né? Então, há esse debate, e não é bem assim, é isso que a gente está tentando trazer para vocês. O nosso grupo, por exemplo, ele tem 2 perspectivas muito fortes. A professora Shirley, 4 perspectivas. A professora Shirley, ela pega a perspectiva da profissionalização. Eu trabalho muito com a questão das políticas públicas para a formação de professores. A professora Natália Cassetari, a avaliação, e a professora Ana Sheila, ela trabalha a formação do professor gestor. Então, são campos que vão se constituir, o campus da formação de professor, e dentro deles algumas temáticas. Eu não sei se vocês queriam falar, acrescentar alguma coisa, a gente já está falando há um certo tempo. Não? Está tudo bem? Levantem o braço aí. Bom, e aí tem um outro objeto, que é inclusive um objeto que eu tenho me dedicado também, que são os fundamentos epistemológicos para a formação de professores. Quando nós falamos da epistemologia da prática, da epistemologia da praxis, da concepção neotecnicista, nós estamos falando dessas perspectivas epistemológicas da formação de professores. Alguém quer falar? Tá, Marli também. Bom, deixando claro esse campus e falando que nós vamos discutir a rede nesse campus e nessa Constituição, nós começamos a trabalhar o conceito de rede para a gente aí adentrar no nosso objeto mais específico do minicurso. Então, nós vamos tomando a rede em dois conceitos. O primeiro conceito é uma elaboração que eu vou trazendo, e o segundo conceito é resultado da pesquisa do estado da arte que a professora Joana faz. Então, nós vamos tomando a rede como uma organização de diferentes indivíduos, diferentes pessoas ou grupos, né? Então, nós podemos... a maioria dos diálogos que a gente tem é por grupos, mas muitas vezes, e o GPFAP tem trabalhado com essa experiência, vem o indivíduo para fazer as trocas entre os grupos, cujo alvo é a produção conjunta de conhecimentos. Quer dizer, o que nós vamos trabalhar com uma rede de pesquisa? É exatamente a produção conjunta de conhecimento, que envolve especialistas, intercâmbios, elementos de conexão, gerando vínculos com distintos graus de intensidade. Então, nós estamos trabalhando a partir de agora com esse conceito de rede. Quer acrescentar alguma coisa, Joana? Então, vamos... o tempo está indo. Opa! Deixa eu voltar aqui. Você volta aí para mim? Acho que eu consigo aqui. Mais um. Não, para frente. É que eu acho que a pilha aqui não está bom. Muito bem.
o que é o objetivo da pesquisa em rede? Por que isso aqui é bem legal? Porque a gente tem uma primeira impressão que a pesquisa em rede, ela sempre vai gerar em torno de um objeto, e nem sempre é isso. Ela pode ser uma pesquisa em rede para discussão metodológica, mas com temáticas diferentes. Ela pode ser uma pesquisa em rede com o mesmo objeto, a mesma temática. Então, ela pode ter objetivos diferentes. E aí, quais os objetivos que nós vamos articular, trazer para vocês? Primeiro, a articulação entre grupos experientes e iniciantes. Isso é muito importante. O GPFAP foi desenvolvendo, como eu falei para vocês, um campo de pesquisa na formação de professores e numa temática metodológica que foi uma escolha, que é o materialismo histórico dialético. Mas nós éramos o grupo iniciante com pouco aprofundamento. Então, nós fomos começando a tentar alguns diálogos para aprofundar a pesquisa metodológica. Então, por exemplo, a professora Wanda Guiar, da PUC São Paulo, ela nos ajuda a pensar numa metodologia que ela tem muita experiência, que é o núcleo de significação. Então, a gente tem feito algumas trocas, ela vai em Brasília, o nosso grupo vai em São Paulo, e a gente tem tentado fazer, não na perspectiva do objeto, mais metodológica. E é uma articulação entre um grupo experiente e um grupo iniciante. Nós também estamos tentando trabalhar com o que a gente chama de pesquisa-formação. E aí estamos fazendo algumas trocas com a professora Sandra Valéria, da UFG. Outra troca que a gente tem feito com um grupo experiente é com o grupo do professor Álvaro Hipólito. Eles têm trabalhado para políticas públicas um software que chama GEF. E para nós nos interessa muito esse software para análise de políticas públicas. Então, nós temos feito mini curso entre esses dois grupos para o aprofundamento dessa perspectiva. Então, é uma troca entre grupos iniciantes e grupos experientes. Outro objetivo é a organicidade e profundidade na pesquisa e produção do conhecimento. Então, a pesquisa em rede, ela permite essa organicidade e essa profundidade. Essa talvez seja a nossa experiência mais rica dentro do GPFAP, porque a gente tem desenvolvido pesquisas, primeiro, que a gente consiga trabalhar diversos níveis da pesquisa. Então, o PROIC, estudantes da Secretaria do Distrito Federal de Goiânia, pós-graduandos, e nós temos tentado todo mundo trabalhar com aquele objeto, o que vai permitir essa organicidade, né? Porque aí a gente consegue olhar para aquele objeto de forma mais orgânica e em profundidade. Então, vamos fazer um estado do conhecimento. Como a gente tem um grupo grande e organizado, a gente consegue fazer esse desenvolvimento da pesquisa. Um outro objetivo importantíssimo, que é aumentar o nível de intercâmbio nacional e internacional, né? A pesquisa em rede, ela permite esse movimento, principalmente quando ela é em torno de uma temática. Por exemplo, quando a professora Shirley falou da nossa participação na rede do professor Marcelo Garcia, e que foram duas doutorandas nossas, ficar um tempo em Sevilha com ele, é porque a gente tem trabalhado a mesma temática, que são os professores iniciantes. Então, é possível você constituir essa rede de pesquisa.
ampliar o espaço multidisciplinar das investigações, e aí a professora Joana tem uma experiência muito importante que ela vai trazer daqui um pouco, e estreitar as relações entre ciência e tecnologia, buscando maior impacto da pesquisa. O FORPRED e a avaliação CAPES têm colocado muito a importância da coautoria, e a pesquisa em rede ela vai proporcionar esse movimento. Bom, aqui o slide está muito ruim, mas eu vou tentar trazer rapidamente para vocês. A pesquisa em rede ela começa desde a década de 60, então esse é um desenho do Balancieri, que faz um levantamento sobre a pesquisa em rede no Brasil, e ele vai mostrar que começa desde a década de 60 e que cada década tem uma característica específica, que eu vou tentar apresentar rapidamente para vocês. Então, na década de 60, a principal característica da pesquisa em rede era o uso de dados em comum. Então, você tinha uma fonte de dados e vários grupos pesquisando, era uma característica. Já na década de 70, começa-se a constituir grupos de pesquisas que não só utilizam os dados em comum, mas começam um diálogo entre eles. Depois eu posso deixar os slides disponíveis, tá, gente? Na década de 80, há uma constituição dos grupos de pesquisas que vão se aproximar cada vez mais pela perspectiva do uso de tecnologias, né? Então, nós vamos começando na década de 80 a nos aproximarmos principalmente pelo uso de tecnologias. Há um início da internet, e na década de 90 ele vai dizer que é o aprofundamento das pesquisas em redes, propiciada principalmente pelo uso de tecnologias. E aí, talvez, o elemento mais importante, que é a dimensão política da pesquisa em rede. O que ela pode contribuir? Ela supera um modelo dominante, que é um modelo individualista e de competição entre indivíduos e grupos, porque ela promove muito os resultados em coautoria. É muito interessante o movimento que a gente tem feito dentro do GPFAP. Então, todos os doutorandos, todos os mestrandos das 4 professoras citadas, eles têm, por exemplo, o uso de uma base de dados em comum, né? A análise, a interpretação, ela vem numa perspectiva de produção individual, mas a partir da produção conjunto. O trabalho em rede, que é um elemento político também, ele vai facilitar o ajuste dos interesses individuais, né, pessoais, para o ajuste dos interesses coletivos. E aí, eu vou levar para a síntese. Então, quais são as sínteses que a gente pode fazer dessa dimensão política do trabalho de pesquisa partilhado? Que é da lógica da ação individual para a lógica da ação coletiva. Então, eu tenho 3 dimensões importantes. Eu saio do interesse particular para o coletivo, não é mais a pesquisa daquele professor, mas é a pesquisa do grupo. E isso tem que ser muito bem trabalhado nas produções, nos resultados, nas teses e dissertações. Vocês podem estar se perguntando, como é que eu faço uma tese a partir de produção compartilhada? Então, por exemplo, nós fazemos o estado da arte. Agora nós estamos com o estado da arte sobre o ciclo de desenvolvimento profissional no Brasil, ou sobre o ciclo de carreira na perspectiva do Huberman. Nós fomos atrás das produções sobre essa temática. Todo o grupo trabalhou com esse produto. Aí nós temos objetos
específicos dos doutorandos que vão nesse banco de dados para produzir as suas teses e dissertações e as suas análises, que são feitas conjuntamente com o grupo, apresentadas no grupo, debatidas no grupo o tempo todo, né? E aí nós temos vários recortes que depois eu vou entrar aí. Mas tem um exemplo aqui, a professora Viviane, levanta o braço aí, Viviane, que ela está tentando apreender o sentido e significado do desenvolvimento do ciclo de vida profissional para o professor alfabetizador. Então, a professora Viviane, ela contribui com o desenvolvimento de toda a pesquisa. Até o momento, por exemplo, nessa pesquisa em Brasília, nós estamos com 500 questionários devolvidos, né, que é um bom número, e a nossa ideia é de fazer um bom número de entrevistas. A pesquisa está em desenvolvimento. Dentro desse questionário, eu tenho 10, 12 pessoas, acho que mais de 12 pessoas, que vão trabalhar com o mesmo questionário, mas com análises diferentes. E nessa pesquisa, há outros grupos nos ajudando na perspectiva metodológica, de aprofundamento do conhecimento, que eu vou trazer daqui um pouco. Então, você sai do interesse particular, não é a minha pesquisa, é a pesquisa do GPFAP. Para a pesquisa coletiva. Há um outro elemento muito importante, que é o processo relacional dos pesquisadores e, consequentemente, a integração e cooperação entre os pesquisadores, que foge dessa lógica produtivista da CAPES. Eu acho que a minha pilha não está muito bom. Bom, e agora a gente entra no terceiro tema, então, dentro dessa primeira parte, que é a consolidação da rede. Como é que eu consolido uma rede? E aí, Joana e eu discutimos, a partir da nossa apresentação, duas formas muito importantes. A primeira, você tem um projeto guarda-chuva. Então, um projeto guarda-chuva, o Observatório da Educação, ele foi um exemplo disso. A pesquisa que nós fazemos e estamos desenvolvendo no GPFAP é outro exemplo. Você tem um projeto guarda-chuva que os pesquisadores trabalham a partir dele. Uma outra forma que a professora Joana vai aprofundar é a partir das temáticas. Então, eu tenho grupos de pesquisas que trabalham com a mesma temática, formação de professores, mas com objetos diferentes que encontram para discutir a pesquisa. Então, essas duas formas que a gente vai apresentar para vocês. E isso vai proporcionando uma autonomia. Tá, e aí, quais são os grandes desafios para a consolidação de uma rede? Financiamento. É muito difícil você conseguir constituir uma rede de pesquisa sem financiamento. Esse é um problema. O outro problema, a questão da perspectiva metodológica. Tem que ter alguma coisa que nos une em termos de perspectiva metodológica. A relação entre pares. Não é que não vai ser um grupo sem conflito. Ou sempre vai haver conflitos, mas nós vamos ter que nos aprender a estar junto. E a articulação e a comunicação desses diferentes grupos, tá? Bom, e aí acho que nós podemos passar para o estado da arte, não é isso? Sim. Pois não. Professora, só uma questão com relação à sua fala, sobre o exemplo que a senhora deu sobre os questionários. E aí não ficou muito claro como é que seria feita essa análise, que a senhora comentou que fariam análises diferentes sobre esse conteúdo. Mas como é que seriam essa análise, se pudesse falar? Vamos brincar com os microfones. Obrigado.
que a professora falou referente a driblar a produtividade driblar não, né? Fugir da produtividade da CAPES. E eu não tenho muita experiência, né, nesse tipo de pesquisa, então eu tenho a impressão de que esse trabalho em rede ajudaria a atender, a dar conta, porque eu tenho a impressão de que trabalhando em rede você tem mais produtos, mais possibilidades e mais. Então, se a professora pudesse me ajudar a entender um pouquinho melhor isso. Eu vou pedir você um pouquinho de paciência, que amanhã a gente vai mostrar mais específica a experiência. Eu estou adiantando algumas coisas. Quanto ao colega, e aí a gente tem e é contradição mesmo. Porque, assim, você produz, mas não na lógica da CAPES. Há duas perspectivas. Se nós queremos fazer uma rede só para pontuar e somar no final do ano, estabelece a relação com o real. Com diferentes olhares, conseguem fazer uma análise crítica densa, profunda, sistemática, melhor a pesquisa vai surgir aí. A produção para o atendimento das exigências quantitativas será uma consequência, mas não uma finalidade. Então, você muda completamente o sentido do que é pesquisar em rede. Você não vai pesquisar em rede para responder ao produtivismo quantitativo, mas você vai pesquisar em rede para justamente poder empoderar a pesquisa, no sentido de que a pesquisa se articule com o real e que coletivamente nós tenhamos da pesquisa uma função social para que ela possa também ajudar a melhorar o estado em que se encontra o conjunto do processo, no nosso caso, da formação de professores. Nós queremos uma pesquisa consistente, que ela possa interferir nas políticas públicas, de todas as formas. E muitas vezes a rede vai se constituir num espaço de resistência também, em função de que nós temos respostas muito mais densas e muito mais compreendidas do que é esse processo, né? Então, é essa a perspectiva. Nesse sentido, o quantitativo ele é uma consequência, mas jamais a finalidade, né? Então, isso eu queria deixar bem claro, esse sentido que nós temos. A pergunta foi muito oportuna,
para justamente a gente esclarecer por que nós estamos nos constituindo em rede. Vocês vão ter que me ajudar aqui, colaborativamente. Eu não sei se a questão cabe no momento, mas ao falar da caminhada da pesquisa, eu me lembrei que a reforma de ensino universitário, que trouxe toda uma modificação aos currículos de formação de professores, isso trouxe um peso, né? Uma questão séria para os professores que, a partir dessa formação, dessa reforma, né, vieram para o campo de trabalho. E isso a gente vem constatando, nas formações continuadas. A cada formação continuada, nós encontramos um quadro docente diferente. Resposta a todo esse enxugamento que os currículos das escolas de formação de professores, aí eu me refiro à universidade também, estão provocando. A falta do campo pedagógico para os professores de disciplina específica, né? Cada vez mais isso fica abandonado, e as escolas de formação de professores de ensino médio e até as escolas superiores, elas estão apresentando um déficit. Então, eu acho que isso aí é um ponto, eu vejo como um ponto de preocupação na nossa linha de pesquisa. Eu falo isso porque o meu doutorado foi em cima da formação continuada de alfabetizadores de jovens e adultos. E eu constatei isso em 10 anos de pesquisa. Não sei se cabe aqui a questão, essa prática. Obrigada. Bem, a professora está falando exatamente de que a realidade não é estática. A realidade está sempre em movimento, razão pela qual a educação, sendo um campo de práticas sociais, ela jamais vai ser o mesmo resultado. Então, na área da educação, nós não temos uma constante de resultados em que o objeto vai podendo ser medido, porque não cabe em métricas, porque a qualidade dos sujeitos, a qualidade das relações, os diferentes contextos, as diferentes intervenções vão produzindo uma densidade de diversidade nessa realidade que te põe sempre em questionamento. Quer dizer, quanto mais nós pesquisamos a área da educação, melhor nós compreendemos essas implicações permanentes da transformação da prática, e ao analisar a prática, nós densificamos a compreensão teórica desta prática. A discussão está excelente, né? Nós agradecemos muito a participação de hoje, esperamos contar que todos vocês venham motivados amanhã. Nós vamos estar amanhã trabalhando com o estado da arte, demos uma invertida um pouco na programação aqui, porque quisemos garantir a constituição dessa relação entre vocês, né? E nós temos que, de fato, encerrar hoje, mas antes de encerrar, eu queria colocar uma pequena questão. Não foi passada a lista de presença do minicurso, mas sim a lista geral. A professora Magali me informou que está sendo providenciado, junto à Secretaria da Amped, a lista específica, e amanhã a gente assinará a lista do minicurso, né? Então,
Já está aqui com o nosso monitor, a lista do minicurso, ele vai passar rapidamente, mas nós temos que, de fato, encerrar, porque aqui, às 10h30, teremos outra atividade, então nós temos 2 minutos aí para todo mundo poder apenas levantar e se movimentar para se preparar para a próxima atividade. Então, o que ele está dizendo é que podemos assinar a lista amanhã. Então, amanhã a gente reorganiza, mas a ideia é começar com o Estado da Arte, que é um trabalho que a professora Joana produziu muito interessante, trazer as duas experiências, a experiência da professora Joana de rede, a minha experiência, e aí eu respondo a sua pergunta, e rapidamente a gente passa pelos impactos. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia era que vocês se conhecessem, pensassem o que é rede, e tomara que a gente saia daqui constituindo redes de pesquisa, de amizade, de solidariedade. Obrigada pela manhã, gente.